Vou até gravar isso aqui, depois se você quiser recuperar alguma coisa, ficar tomando nota, já usa o artifício da É ferramenta. melhor. Né? Tá bom. Então, o que eu comecei a ver aqui, você está vendo na tela do teu trabalho aí? Tô vendo. Está aparecendo para você, né? Deixa eu só mudar isso aqui de lugar. Ah, tá aqui, tá? Você começou a escrever, né? Assim, escreve direitinho. Acho que o início do trabalho, né? Tem uma parte de motivação aqui. O que a gente tem que fazer, que eu percebi nessa primeira leitura aqui, né? Do caminho que você seguiu. A gente está muito pautado ainda, essas discussões iniciais, em cima de trabalhos bem antigos, né? Talvez a gente tenha que Uhum. promover aqui, né, deixar claro uma necessidade atual para rever essa conversa, para rever essa discussão aqui. Tem que deixar claro que isso já foi, né, como você falou, isso remonta aí no século passado e tal. Talvez deixar claro também que no Brasil, os anos, não os anos 80 especificamente, mas os anos 90 ali também, com a queda da inflação, onde as empresas de construção também, como outras empresas, elas ganhavam muito dinheiro, sabendo trabalhar o dinheiro entre o momento de comprar e o momento de pagar. Ou seja, as empresas de construção, elas fariam valer de ganhos da ciranda inflacionária, da ciranda financeira que existia naquele momento. Ver se você fizer alguma pesquisa, você vai procurar entender um pouquinho mais isso. Então, a ineficiência, os gastos extras, desperdícios que sempre existiram no setor, que naquele momento eram grandes também, eles eram mascarados porque as empresas ganhavam muito. Elas construíam, vamos lá, exagerando aqui, mal e porcamente, mas ganhavam dinheiro, se mantinham competitivas porque elas tinham outra. Era a atividade financeira, né, por trás da construção ali que ditava os ganhos das companhias. Quando acabou a inflação foi controlada e esses ganhos, né, por conta de movimentações financeiras não mais permitidos, as empresas, para se manterem competitivas, tiveram que adotar uma série de práticas, começar a se mexer na cadeira ali. E foi dessa época, no início dos anos 90, que elas se voltaram o olhar para dentro e começaram a rever os seus próprios custos, a sua própria condição de construir, botaram os olhos para dentro do ambiente de produção também. E nesse momento que surge fortemente essa aposta aí nesse caminho que acabou sendo, né, nunca mais se voltou atrás, das empresas, né, terem ali, contratarem, né, outras empresas para prestarem os serviços. Quer dizer, isso das motivações, obviamente que não só ela, mas uma das razões porque naquele momento isso veio e ganhou força e assim, né, assim se permitiu. E aí soma-se aquela questão das empresas também tentando mitigar custos, né? Tinha assim uma questão ali de altos custos para poder trabalhar com a mão de obra, de mobilizar, contratar, demitir, a questão trabalhista também envolvida. Então, ela meio que repassou isso aí para empresas. Falou, vem cá, eu não quero mais contratar CPF, quero contratar CNPJ, você junte essas pessoas aqui, monte uma empresinha que eu vou te contratar. E foi assim que muitas construtoras de edificações, me recordo em São Paulo essa época, assim procederam. Elas estimularam, né, os seus próprios operários, aqueles mais safos ali, que tinha de repente mais espertinhos ali, e esses caras foram incentivados pelas construtoras a montarem suas empresas. E não tinham capacidade nenhuma gerencial, administrativa para tocar esses negócios ali. Então, a história das primeiras empresas, né, para servir o nosso mercado, principalmente nos serviços brutos, como está falando aí de formas, armação, né, revestimentos, né, vedações, elas nasceram meio que de supetão, meio no SUS, provocadas ou meio que forçadas ali pelas construtoras assim se estruturarem. Então a construtora deu assim, houve essa pressão, os caras montaram as empresas e passaram a passar grandes apertos ali, porque as primeiras nossas contratadas surgiram dessa maneira. Isso eu me recordo do mercado de São Paulo. Estava lá, eu estava vendo isso, vi um pouco disso acontecer, vi as discussões que tinham a esse respeito, né? Então não foi uma decisão sensata assim, não, beleza, vamos agora partir para uma contratação. Eu não vou mais contratar o Zezinho, o Pedrinho, o fulaninho aqui não. Eu vou contratar a empresa tal, a empresa de engenharia que vem aqui prestar um serviço para mim e tal, né? Porque no final do dia pode ficar mais em conta, vou me livrar de problemas, vou ter uma gestão mais facilitada, vou gerenciar um CNPJ ao invés de gerenciar vários CPFs. Isso vai ser bom. Eu vou encontrar essa empresa no mercado. As empresas não existiam, elas não estavam disponíveis, elas não existiam. Então elas foram, né, na verdade, elas surgiram pela necessidade do mercado e por força desse mercado que assim impôs essa condição. Então, talvez essa história que estou te dizendo aqui, ela pode ser num parágrafo rapidamente colocada para situar esse momento ali daquela época, né?
E dizer que, olha, passaram-se aí quase 30 anos, né? Praticamente 30 anos, quase 30 anos daquele momento, e as empresas que prestam serviço para o setor de edificações, para a construção de prédio, as empresas que vão lá fazer a sua estrutura, fazer a sua forma, a sua armação, o seu revestimento, esses serviços tradicionais nossos, elas, assim, obviamente que evoluíram, mas muito pouco, elas continuam sendo empresas aí com baixo nível organizacional, não são empresas de engenharia, são prestadores de serviço, são empresinhas ainda meio que de fundo de quintal, salvo em algumas exceções. No Rio de Janeiro, eu sempre comento, tinha uma exceção lá que era a Cofix, que era uma empresa de engenharia que fazia estrutura, muito bem estruturada, mas é a única que eu conhecia, a única que existia, não conhecia outras empresas do porte dela. A maior empresa que eu também conheci, que eu era amigo do dono lá, que era a CNA, Central Nacional de Armação, lá de São Paulo, a empresa tinha 1.000 operários fichados ali e tinha ali o seu Farias, que era o proprietário, o filho dele, que era o Elvis, e eles tocavam a empresa, sem grandes estruturas de dinheiro por trás. Não, eram agenciadores de mão de obra, tinham conhecimento técnico bem da verdade, mas agenciavam mão de obra e lidavam com isso. Não é aquela empresa que vai te trazer a solução, não é aquela empresa que vai entrar em discussões, que vai se apresentar como uma empresa parceira da engenharia para poder prestar serviço para você. Isso, e até hoje isso não existe, até hoje isso não é assim, certo? A empresa que fez essa obra, da qual eu falo no TCC, a obra está rolando ainda, né? É justamente esse caso. É uma empresa terceirizada, que é um cara que era técnico, tinha um conhecimento, não sei o quê, mas não tem nenhum conhecimento em gestão de pessoa, coisa do tipo. Então aí que tá, por essas e por outras, que as empresas de mexe, elas se voltam a pensar, falam, poxa, né, eu tô aqui, tô com problemas, porque elas administram problemas. Aquilo que era para ser uma solução, eu vou pagar por essa solução, vou trazer essa empresa para trabalhar para mim aqui e vou trazer uma solução para dentro do meu canteiro. Essa solução acaba não vindo, né, porque tem problemas, tem conflito de interesses, né, a interlocução entre a contratante e contratada é cheia de problemas, o contratante não sabe gerenciar, não sabe cobrar muitas vezes, vai na base da pressão, tá indo devagar aqui, não vai atender meu cronograma, coloca mais gente, não sei o quê. A outra empresa é uma empresa também que ela não sabe se administrar, ela não sabe responder a contento, ela é pressionada, ela não tem força para se posicionar e mostrar que muitas vezes a contratante também não cumpre o papel dela, deixa ela na mão. Então é um troço meio esquisito aí que acontece até hoje, as coisas são assim. E por não serem, não tá, por isso não está resolvido de fato, é que muitas vezes a empresa para, pô, por que eu não vou então pensar aqui em trazer mão de obra própria dentro de casa aqui de novo, fazer. Só que ela vai esbarrar nos mesmos problemas, né, de sempre, né? É muito sazonal o mercado. Hoje você tem empresas especializadas, mão de obra especialista. O Brasil nunca favoreceu ali a polivalência do trabalhador. As nossas leis trabalhistas até proíbem isso. O cara não pode ser polivalente. Na carteira dele está escrito lá carpinteiro, o cara é carpinteiro. Se ele for querer fazer um serviço de armador ou uma outra coisa, é problema para a empresa, porque depois ele mesmo vai entrar com uma ação contra, falou que foi desvio de função e por aí vai. Né? Você vai para os Estados Unidos, tem um cara lá, os caras são polivalentes, eles fazem de tudo ali também, então é um outro arranjo. Então aqui tem pessoas especialistas, então beleza, uma equipe de carpinteiro, o cara é especializado naquilo, montagem de forma. A forma, ela é 6 meses, numa obra de 18 meses ali, quando muito isso, e aí que eu faço com esse pessoal? Não tem para onde colocar, então aí, esses problemas aí são recorrentes, aí volta nos mesmos dilemas ali de sempre, né? Mas ainda assim as empresas param e pensam, pô, será que eu não vou conseguir fazer isso? Será que não é interessante fazer? Então vale a pena visitar um pouco, né? Essa questão, a tua proposta de fazer uma visita, fazer umas análises ali para ver de fato como as coisas se colocam, tentar colocar aí numa análise financeira, que é a tua proposta também ali, trazer elementos que possam comparar e, né, mostrar que no final do dia os custos são parecidos, ou pendem mais para cá ou mais para lá, mas tem que se levar isso em consideração. Ou seja, revisitar essa conversa, porque ela sempre vem à tona em momentos aí de incerteza, de dúvida, de desgaste entre as partes, né? Pô, tô saco cheio disso aqui, não aguento mais essa empresa aqui, essa gata aqui. Gata é o nome que eles usavam no passado, né? Hoje em dia não se usa mais esse nome para as empreiteiras. Mas está difícil e tal. Então, talvez o que tem, a questão eu acho que a terceirização ela vem para ficar, as empresas têm que se fortalecer, tem que ter empresas mais próprias para atender o mercado e tem que ter do lado de quem contrata, da construtora, no caso aí, uma capacidade melhor de se adequar a esse momento, onde eu não tenho empresas de fato especialistas como as que eu queria contratar, e tenho que saber que eu tenho que me colocar junto delas e ser de fato parceira. Elas me atendem aqui, cumprem com o papel aqui, mas sozinhas não dão conta. Eu não posso só ligar o botãozinho lá, contratei a empresa, fechei um contrato, fala se vira aí.
eu tenho que ir para cima junto, eu tenho que estar acompanhando, tem que ter uma gestão, tem que estar de olho ali dentro do que está acontecendo, tem que acompanhar, tem que saber se ela está sendo produtiva, se não está produtiva, por que está sendo produtiva, tem que ser parceira dela. Porque se ela daqui a pouco não é uma má gestão que ela geralmente tem, se ela for mal ali, e às vezes ela é mal por ela própria, ela é mal porque eu não dou as condições, ela vai naufragar e eu vou junto. Então eu tenho que saber que eu trouxe para dentro de casa alguém que é capaz de me ajudar, mas que não tem toda a condição de fazê-lo. E eu tenho que ser parceiro desse cara. Esse é o espírito de quem contrata no Brasil hoje serviços de terceiros no ambiente da construção civil, principalmente para serviços de obra bruta. Quando você vai lidar com serviços mais especializados ali, uma coisa mais fina, a coisa muda um pouco de cenário. Talvez você tenha uma especialização, uma melhor gestão, uma melhor organização da empresa, o que fica mais facilitado o trato. Não que seja uma verdade, não é verdadeira aqui não, mas tem uma tendência mais para isso. Então, eu vou contratar, eu tenho que saber que eu tenho que, né, ela vai me ajudar aqui, mas eu tenho que ajudá-la também, senão a coisa não acontece. Isso é um ponto, né? A gente já falou disso, mas estou te colocando aqui para você, de alguma maneira, recuperar isso e marcar isso no teu trabalho. Sim, Né? com certeza, sim. Outra questão que tem, eu até não sei em que lugar que estava aqui, mas tem um comentário aqui, acho que, deixa eu ver se consigo levantar aqui. Acho que aqui na página 5, né? Aquela história, as referências estão muito antigas aqui. É importante fazer uma pesquisa para ver o que se discute. E essa pesquisa, não necessariamente, ela precisa ser de literatura nacional, que você vai acabar encontrando muito pouca coisa. Entra Sim, lá. não, tem Você alguns tem, desses autores que são em inglês, no caso. então, você deve ter um domínio aí para ler inglês ali e tal e tudo mais. Uhum. Entra lá nessas discussões envolvendo, né, o owner and contractors ali, tem uma série de discussões a esse respeito, se fala muito, tem os problemas ali e tudo mais, para tentar trazer alguma coisa mais fresca, mais nova e mostrar que essas Sim, discussões sim. envolvendo essas partes é uma discussão que não é brasileira, né? As relações entre owners e contractors aí é mundo afora, né? Se discute isso e tal, mas sempre a questão é que existirão os contratantes e as contratadas. Não tem como você trazer tudo para dentro de casa. O papel não é mais esse, é outra coisa. E aí vai naquela linha, né? Esse cara fala, por exemplo, aqui, que o produto final do setor civil é imóvel, e isso não pode ser levado ao cliente final. Assim sendo, ele não pode ser feito em fábricas no mesmo local. Isso aqui já é uma visão muito passada. Hoje em dia a discussão toda está em cima de construção off-site, né? Construir fora do canteiro. A tendência de construção e para edificações começa a ficar cada vez mais forte, mais marcado, é eu construir fora módulos e montar os meus módulos no canteiro de obra para atender o segmento de edificações, de residenciais, o que seja de baixa, média ou alta renda. Então, a tendência hoje é trabalhar ali na fábrica. Aí você vai ter as fábricas montando para você os componentes, os painéis, os módulos lá, e a empresa lá, o empreendedor que contratou isso da fábrica, ele vai montar, ou vai ter alguém que monte para ele. É um novo cenário onde depoimentos como esse aqui são totalmente fora de propósito ali, Uhum. né? Então, Entendi. você pode apresentar o comentário do cara, mas logo em seguida você fala, opa, essa realidade já não é mais bem assim. Você pode fazer um contraponto teu, né, Sim, na tua entendi. revisão. Eu tive um certo problema de encontrar algumas coisas mais recentes, porque muitos dos trabalhos os quais eu vi eram do iniciozinho dos anos 2000 ou coisa do tipo. Então, esses Sim, trabalhos são referências de antes do ano 2000. Aí eu sim. pegava esses outros trabalhos e aí eu acabava Sim, sempre sim, voltando muito sim, no sim. tempo, entendeu? Porque a coisa, aquela história, se discutiu isso muito nesses tempos, década de 90 ali, né? Discutiu-se muito isso, 80, Uhum, 90, e aí sacramentou aquilo, porque no começo era dúvida, pô, é vantajoso, não é? Aquela insegurança. Então o pessoal estava lá tentando entender ali como é que se comportava. Depois a coisa ficou sacramentada. Sacramentou-se, ninguém se discute mais essa questão e não se trabalha mais, né, a fundo, né, com pesquisa nessa linha ali. Mas, na verdade, de tempos em tempos, vem cá, né? Isso incomoda ainda, então é incômodo ainda. As empresas, né, que estão atuando com a minha empresa com a qual eu trabalho aqui, ela está incomodada, ela vira e mexe, ela levanta esse tipo de uhum, questão. Então, é exato. preciso ajudar a entender que, né, na verdade, o que é necessário? É aquela história, eu contratar a mão de obra própria ou é necessário eu sofisticar ou melhorar a minha gestão que eu tenho para qual uma contratada, entendendo que essa contratada não tenha a condição que eu gostaria que ela tivesse. E aí sim Uhum, eu vou contratar esse apoio, eu vou trazer para dentro da minha empresa, não é o CPF, mas é uma nova forma dos meus engenheiros se relacionarem com essa empresa, se colocando no ambiente dela ali, né, discutindo, sendo transparentes ali
com quem você vai contratar. Você pode chegar na mesa ali, ó, quero te contratar aqui, vamos deixar entender seus custos aqui, sua formação de custo, qual é a sua produtividade, o que você espera aqui e tal, você tem que ter lucro sim, sabe? Tem relações mais abertas ali. Então, eu acho que essa é a necessidade de empresas como a tua lá, de saberem como melhor se relacionar com a contratada e não ficar pensando, mas tem que mostrar isso, pode fazer continha, você vai mostrar que, olha, no final do dia não tem nenhuma economia fantástica nessa história e tem todas as incertezas, ali, os riscos envolvidos em eu trazer esse pessoal para dentro da minha gestão aqui. Exato. Como é que eu vou... É difícil de mensurar isso, tem que ter um risco, como é que eu vou colocar isso na ponta do lápis aqui? Acontece um imprevisto, alguém se machuca, alguém se afasta, alguém morre dentro de uma obra dessa e eu sou responsável, pelo amor de Deus. Então, assim, eu tenho outras maneiras que eu tenho que colocar para melhorar essa relação entre as partes ali, certo? Então, aí passa aí por você nessa parte tua de vender o trabalho, o teu objetivo colocado, dá uma atualizada nessa conversa, trazer esses elementos ali para o teu trabalhinho, ok? Sim, Aí sim. quando eu chego aqui na parte aqui de estrutura do método armado, você vai fazer uma revisão, não sei, João, se o caso ali tem várias maneiras de você trazer elementos para a tua revisão, né? Agora, você assumir um caminho ali de pegar forma, falar um pouquinho de formas ali sobre custo, falar armação, algumas informações sobre armação e tal. Talvez fosse o caso de, beleza, pegar os processos envolvidos ali no serviço de execução de estrutura e tentar trazê-los ali elencados, mas não falando tecnicamente sobre o serviço, elementos, informações técnicas ali, mas mais o cenário, porque é difícil levantar isso, né? As informações elas estão disponíveis, né? Mas como as empresas, né, trabalham com esse serviço, temos assim tentar levantar-se formas, né? Qual o percentual de empresas que terceirizam o serviço, não terceirizam, ou das empresas que prestam serviço, né? Qual é a qualificação dela? Então, tentar levantar informações que te permitam, né, nessa revisão, tentar entender como essas empresas se colocam. Talvez você encontre alguma coisa a esse respeito, trabalhos mais novos, dizendo como é a gestão dessas empresas que prestam esses serviços e trazer essas informações ali para dentro. Tentar dar uma pesquisada assim, gestão, a execução, a gestão de subcontratadas, estrutura, procurar algumas palavrinhas com algumas palavrinhas chaves assim, tentar ver se levanta trabalhos que te levem a compreender, né, um pouco mais de como elas se organizam, né, como elas atendem o mercado e não entrar na questão mais técnica, de projeto, uma coisa que eu acho que não Tudo bem. caberia muito aí a tua proposta de revisão Certo. nesse momento aí, tá? Você citou na página 8 lá, a terceiração já está muito presente no Código Civil, segundo pesquisa da RENEC, você pesquisa, você não colocou a data, mas deve ser uma pesquisa bem antiga também. Então, assim, a terceiração já está muito presente, você cita um artigo de um cara que escreveu isso há 20 anos, eu conheço o RENEC, imagino que isso aqui seja um trabalho antigo dele. Então, é esse contraponto, né? Você pode, sim, usar o antigo para mostrar que o novo, as coisas continuam muito parecidas. Tá? Sem, assim, não Sei. precisa ser muito... fazer disso, o grande dor de cabeça. Tem que fazer uma coisa concisa, rápida, mas que mostre, assim, o que eu quero mostrar com a minha revisão bibliográfica. Eu posso querer mostrar várias coisas. Meu assunto é estruturas, mão de obra, contratação de serviços, ou mão de obra própria, minha temática é em cima disso ali, né? Mas com a revisão, o que eu quero atingir com a revisão? O que eu quero fazer? Eu quero entender como essa questão ela vem se desenrolando nos últimos 30 anos. Então, você tem que olhar como era no passado, olhou e como está sendo aqui agora. Eu tenho certeza que você vai encontrar algumas coisas mais atuais, seja no Brasil ou, Certo. eventualmente, seja de fora, para mostrar que, olha, ao final, o que eu imagino que você vai concluir ali? Que as coisas não mudaram muito. No nosso setor, aquilo que nós fazemos aqui em termos de construção, nós somos atendidos pelo mesmo nível de empresa, temos os mesmos problemas, e talvez no passado nós tivéssemos até melhor produtividade do que nós temos hoje ali. Mostrar que houve muito pouca evolução nessa condição, nessas relações envolvendo ali o serviço para executar as estruturas moladas em loco. Acho que esse é a minha hipótese.
É o que eu coloco ali e vou atrás de elementos que vão mostrar isso. Ou, eventualmente, não. Mas do que eu conheço aí, eu acho que você vai chegar a essa conclusão. Então, você fez a sua revisão com Certo. propósito de responder, de mostrar que a sua É, hipótese, ela... eu realmente, eu tenho, e é bom que você está falando isso, porque eu realmente tenho essa dúvida do que colocar na revisão. E até por conta disso, eu pulei um pouco para a parte da metodologia, já adiantei ela Sim, bastante, para depois voltar e ver, a partir dessa metodologia que eu fiz, o que eu posso pesquisar melhor na revisão para ficar mais sim, linkado uma coisa com a outra. sim, sim. Aí você aqui na página 10, quando você colocou um itemzinho lá, produtividade, os trabalhos ali estão bem antigões também, mas, por exemplo, produtividade, nessa discussão tua de mão de obra própria e mão de obra terceirizada, a questão da produtividade ela tem que ser mesmo bem marcada. Vem cá, o que eu quero ver ali dentro? Como é que é a produtividade? Será que a produtividade, as empresas trabalhando, eu trabalhando com a mão de obra própria minha, ou trabalhando com a mão de obra de empresa contratada, em termos de produtividade, né, do serviço em questão, será que existem ganhos? Existem perdas Uhum. ali? Como é que fica ali, né, essa questão? Tá? Então, vale a pena se discutir isso, né? Vale a pena se discutir isso aí. E imagino também que você venha encontrar trabalhos e que trabalha a questão, talvez não necessariamente da estrutura em si, mas olha, em se tratando de Sei. produtividade, que é algo muito importante que se tem que priorizar, né? É importante que se priorize, porque na verdade aquela história, eu vou olhar o custo, né? Quando eu olho o custo, é o custo global, eu falo com o custo do empreendimento. Quando eu olho o custo da estrutura, onde mão de obra é um fator que pesa bastante na composição de custo, é interessante eu pesar. O trabalho com mão de obra própria, meu custo é esse, com mão de obra terceirizada, meu custo é esse aqui. Mas eu tenho que saber também que eu tenho que ter, né, seja aqui ou ali, uma equipe que me garanta uma produtividade assertiva que eu possa cumprir os prazos estabelecidos ali no meu cronograma. Então, não posso abrir mão da Uhum. produtividade, né, que relaciona-se diretamente com o prazo por conta de um custo. Então, se eu for trabalhar com mão de obra própria, eu tenho que entender que eu, que nunca trabalhei até aqui, eu vou ter que regimentar um pessoal, né? Provavelmente, às vezes, eu vou trazer as melhores pessoas, vou ter que formar uma equipe, vou ter que treinar essa equipe, vou ter que capacitar essa equipe, vou ter que ter procedimentos próprios, vou ter que ter toda uma dinâmica. E talvez para eu conseguir uma equipe bem azeitada, uma equipe que me ofereça uma boa produtividade, isso não vem instantaneamente. Para que eu regimento as pessoas ali, eu vou ter isso. Ao passo que, de Uhum. repente, se eu trago uma empresa, né, terceirizada, que já vem fazendo isso há algum tempo, ela tem, obviamente, ali talvez uma melhor condição de me apresentar uma produtividade, né, compatível para atender os meus prazos ali. Então, trabalhar um Uhum. pouquinho assim, é importante você ter o item em produtividade, né, para fazer essas indagações, para poder também marcar isso, de repente levantar um trabalho que comente uma coisa ou comente outra ali, nesse sentido. Sim. E sair um pouco dessa revisão desses dois autores aqui da Brandley aqui, desse Bigglesworth, Não, com certeza. né, que isso tá ok, tá bom? Ah, Uhum. vínculo, em relação a vínculo empregatício, quando você entrar numa carta de vínculo empregatício, acho que caberia também ali uma rápida consideração tua a respeito aí, né, da reforma trabalhista que aconteceu há pouco tempo, né, se tem tanto ali quanto ali tem impactos e tal, né, só para trazer atualidade. O trabalho tem que trazer as coisas atuais. Uhum. Então dá uma olhadinha, Sim, reforma sim. trabalhista lá, dá uma lidinha, fala assim que eu vou destacar, vou trazer meu trabalho aqui, acho que é importante mencionar isso, né, as coisas ali hoje em dia aí, por um lado, talvez sirva para encorajar também a contratante em ter o funcionário dentro de volta, né, contratado, porque hoje a mão de obra já não faz como ela fazia até então, porque ela assume uma responsabilidade na hora que ela entra com uma ação. Se ela perder aquela ação lá, ela vai ter que arcar com os custos. Então, antigamente era só o cara entrava e não perdia nada, né? Era só o empregador, só o empresário que perdia, né? E eu Uhum. sempre o juiz dando a razão a ele. Hoje as coisas não são mais bem assim, então há que se analisar bem a situação, se o cara entrar e perder ele vai se dar mal, então as pessoas não entram com a mesma voracidade, então o impacto, né, do peso ali né, das leis das ações trabalhistas, né, pesando sobre o empresariado, talvez isso seja menor, isso incentive, né, tanto um lado quanto o outro a sentir um pouco mais à vontade. Talvez esse comentário caiba nessa questão de vínculos trabalhistas e tal, trazendo um pouco de modernidade, de atualidade aí para a sua revisão, Uhum. Sim. certo? Ah, eu te confesso, quando eu cheguei aqui na tua parte aqui da tua
da tua metodologia, sermão de metodologia aqui do teu método, eu já não... Eu falei, deixa eu ligar pro João, eu não li. Eu não li Tá antes de bom. falar contigo, Não, tudo tá? bem. Mas eu vou dar uma lidinha nisso aqui e aí volta a se falar e vou marcar umas conversinhas assim, tá bom? Tudo Você bem, havia sem perguntado problema algum. a respeito de como citar É, as empresas, né? Empresa A, B, C, exato. D, não tem que identificar empresa nenhuma, tá certo? Não cabe. Você pode ir Tudo lá na... bem, mas eu Ah, só fiquei numa dúvida, porque eu tinha nomeado com letras diferentes para poder ficar mais fácil, talvez, para o leitor identificar qual é qual. Porque às vezes eu boto A, B e C, no meio do texto o cara vai lembrar qual que é a B, qual que é a C. Aí eu botei letras diferentes. I C para ser incorporadora e construtora. T tá, para terceirizada. tá. E L para que a locatária de mão de obra, por exemplo. Tranquilo. E eu não sabia muito bem onde mencionar isso. Eu menciono uma vez explicando, essa empresa vai ser isso, essa isso, e a partir dali começa a usar no texto. Isso. É, né? Faz isso aí, tá? Ah, Tudo bem. tranquilo. Eu vou dar se tiver mais alguma coisa a me perguntar, mas eu vou dar uma lidinha nessa parte que escreveu aqui, que eu confesso que eu não li. Eu vou dar uma Tá espiadinha aqui bom. com calma, aí eu te Não, chamo de tem novo aí. muita coisa incompleta ainda dessa Tá, parte, principalmente essa tabela grandona e tal, mas são coisas que eu ainda tenho que levantar, mas o mais bruto, assim, básico, imagino que já esteja aí. Talvez vou precisar explicar mais coisa, provavelmente está com muitas minhas palavras, talvez até uma outra pessoa, você lendo, tenha alguma tá, dificuldade de entender algumas coisas que eu escrevi, porque para mim está explícito, mas para você talvez não. E essas coisas que provavelmente vai ter que se estender mais aí de explicação. tá. Com relação ao tempo verbal também que você perguntou aqui, nunca usar a primeira pessoa, Isso. nem, né? É sempre terceira pessoa, sujeito oculto, né? E tal. Né, E no passado, essa era outra dúvida minha, foi feito, foi analisado, ou analisou-se, mas não no presente, não não sei. vai, analisou, se a empresa realizou a estrutura do prédio, vai tá falando de uma coisa que aconteceu, né? Então, Sim, sim, pode se referir a isso, também quando chegar numa conclusão, umas considerações finais, se quiser, aí eu posso mudar o tempo verbal, mas sempre me referindo entendi. ao passado ali, né? Certo, Tá bom? tudo bem, Eu vou dar uma lidinha aqui e a gente volta a conversar aí. Tá joia? Se tiver perfeito, for tá tendo ótimo. dúvida, você vai me acionando. A gente vai, estamos aqui agora tranquilo para poder assisti-los. Até tá melhor aí em termos de tempo do que estando lá na universidade. Conte comigo se Sim, você sim, precisar. tudo bem. Isso que a gente acabou Tá de ótimo, conversar aqui tá gravado, eu te encaminho daqui a pouco aí para você também ter, se quiser rever alguma coisa. tá ótimo. Aí amanhã eu já dou uma olhada nisso, já vou ajeitando. Tá bom? Tá bom então, professor. Tá, tipo, Um abraço para ti, boa obrigado tarde, então. cara. Valeu. Boa tarde, tchau, tchau. Tchau, tchau.